dia, meus irmãos. Alegria estarmos juntos. Hoje é o dia que o Senhor nos deu, nós nos alegramos nele. Dizer que prestar culto ao Senhor é uma das coisas que nos constitui, uma das coisas que nos preenche. Cantar e falar dessa amizade que temos com Deus é uma das melhores coisas que pode nos acontecer. Aliás, eu acho que a gente espera o domingo para isso. A gente vive esperando esse momento de se encontrar com esse lugar, de se encontrar com o nosso Deus, que a gente pode encontrar em casa, no quarto, na televisão, enfim. Mas é especial. É um encontro entre amigos. E queria começar dizendo isso. Dizendo para mim e dizendo para você. Não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Cante daí do seu quarto, da sua sala, da sua casa. Mas cante amizade com Deus. Porque não existe nada melhor do que ter essa amizade. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Querido Deus, nós nos aproximamos do Senhor para esse momento de culto, trazendo nossas queixas, trazendo nossos pedidos, mas sobretudo, Senhor, trazendo a nossa gratidão pelo Deus grande que Tu és, porque Tu és um Deus que merece o nosso louvor. Nós buscamos tudo o que há de melhor dentro de nós, buscamos todos os nossos repertórios, todas as nossas histórias, para Te dizer que é muito bom louvar-Te, é muito bom adorar-Te, é muito bom estar na casa do Senhor. Te louvamos e dizemos isso com a nossa alma. Te louvamos pelo plano perfeito do Senhor. Te louvamos pela história de Jesus Cristo que se costurou a nossa. Somos Teus filhos, Senhor. Somos adotados pelo Senhor. Temos a nossa amizade travada contigo para sempre. Recebe-nos, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Esse é o plano perfeito do Senhor.
plano que resgata a amizade entre o homem e Deus. Uma criação perfeita, um projeto perfeito, sustentado por um plano perfeito. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquele Jesus. E por mais que tudo denuncie que parece que isso vai acontecer, a gente precisa acreditar que a nossa esperança, a esperança das nossas histórias, sempre estiveram no Senhor. Queria orar com você agora. Vivian vai orar com você. Ela vai orar pedindo a Deus para que você creia que a sua esperança está no Senhor. Se as coisas estão confusas, sua esperança está no Senhor. Se a grana está curta por esse período difícil, sua esperança está no Senhor. Se tem alguém que adoeceu na sua família, sua esperança está no Senhor. E se dentro de você, de alguma maneira, a fé vacila, a sua esperança está no Senhor. A Vivi vai orar agora. E ao orar, ela de alguma maneira ora por mim, ora por ela, mas ela ora por você que está assistindo a gente. Queria te dizer, meu irmão, queria te dizer, minha irmã querida, a sua esperança está no Senhor. Pode orar, Vivi. Pai amado, te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Te agradecemos pelo dom da vida.
Te agradecemos por cada um que está, Senhor, assistindo, Senhor, comungando conosco, Senhor, louvando o Teu nome junto com a gente, ainda que a distância física exista. E eu quero te pedir nesse momento, Pai, que o Senhor renove a nossa esperança, Pai, num cenário tão complicado em que estamos passando, que o Senhor possa atingir cada coração, Senhor, e que nós possamos trazer em memória aquilo que nos dá esperança, que nós possamos nos lembrar do Teu sacrifício na cruz, do Teu amor por nós, da Tua salvação, que o Senhor se entregou, que o Senhor é dono de todo o futuro, do nosso futuro. Te peço por cada um que está assistindo, que o Senhor fortaleça, que o Senhor coloque paz, que excede a todo entendimento, que o Senhor possa renovar a esperança que existe em nós, a esperança que o Senhor nos dá, e que nós possamos, Senhor, estar mais fortalecidos, Pai, crendo que o Senhor tem o controle de tudo, o controle não foi perdido. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar. Se você não souber a letra toda, cante o coro. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Eu me entrego na presença do Senhor, o que conhece o começo e o fim. O vendaval diante dele se acalmou. Ele morreu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Tua misericórdia vem no amanhecer, para encontrar aquele que se arrependeu. Traz o perdão, liberta o coração. Quem nele confiar, a paz encontrará. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor, só no Senhor, só no Senhor. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã, e diga: quão grande é o meu Deus. Pode repetir daí? Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Apesar de tudo que eu estou vivendo, quão grande é o meu Deus. Apesar das ruas que me assustam, quão grande é o meu Deus. Apesar das perguntas que eu não tenho resposta, quão grande é o meu Deus. Diga isso para o Senhor: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu
Senhor, nós cremos, Tu és um Deus maravilhoso e Tu és um Deus grande em nossas vidas. Tu és um Deus grande nos nossos caminhos e nas nossas decisões. Tu és Deus grande diante de cenários que desconhecemos. Tu és um Deus grande para além das coisas, das circunstâncias, dos eventos. Tu és, antes que tudo fosse, Tu sempre foste grande. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3, de 16 a 19. Abacuque 3, de 16 a 19. A Vivian vai ler. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Quem já não ouviu uma palavra, um sermão, uma reflexão sobre o livro de Abacuque? Eu acho que todo mundo fica naquela oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, tem música, tem tudo. Mas nem todo mundo sabe quem é Abacuque. Abacuque é um profeta menor, e não é menor porque ele é menos importante. É menor por conta da própria produção dele, do tamanho. Existem profetas que são maiores, porque tem produções maiores. Abacuque é um profeta menor por conta da sua produção. E ele viveu 600 anos antes de Cristo, aproximadamente. E a mensagem dele é absolutamente atual, porque ele contava para aquele povo do que iria acontecer. E ele respondia a todas essas narrativas com fé. Esse é o desenho básico, o desenho principal de Abacuque. Abacuque, ele vem com a palavra de consolo num tempo onde as pessoas estavam cansadas. Ele fala para um grupo que está cansado, fala para um grupo que está enfrentando lutas, fala para um grupo que está numa iminente invasão de um povo que vai levar cativo o povo, fala de um momento difícil, mas ele fala especialmente para aquele que está cansado. Talvez ele, nessa manhã, fale especialmente com você, que está vivendo dias de cansaço. Primeiro, que a gente cansa desse protocolo, né? De lavar a mão toda hora, que deveria ser um hábito, mas vira uma obsessão. De limpar as coisas na casa, a gente sai para o mercado como se fosse sair para a guerra, a gente volta do mercado se sentindo absolutamente contaminado. A gente vive cenários de guerra, a gente se cansa desse protocolo, a gente se cansa das informações que chegam, a gente se cansa de perder gente, porque a gente partilha do cansaço daquele povo. Então, para você que está cansado, essa palavra, a palavra de Abacuque, tende a responder como vai ser, tende a contar como as pessoas vão estar, e talvez ele fale da nossa vida pessoal, da nossa vida
ligado à saúde, da nossa vida profissional. Talvez ele fale também de lutas e perdas que venhamos a ter. Se a consciência dos fatos, se o conhecimento que temos tiram a nossa paz, é justamente a fé que traz a nossa paz de volta. Feliz ignorância, ou felizmente eu sou ignorante. Tem muita gente que pensa assim, né? Tem muita gente que pensa assim e não faz o que deveria fazer. Não toma as precauções que deveria tomar. Porque a ignorância nesse contexto se vira contra ele, se vira contra a saúde, mas você tem que admitir que ele tem uma vida mais leve do que você está levando hoje, que tem consciência de tudo que pode acontecer. Eu acho que esse é o primeiro recado para nós. Se a consciência e o conhecimento tira a nossa paz, porque ela nos convida a pensar no que vai acontecer, é justamente a fé quem devolve a nossa paz. É Jesus Cristo quem devolve a nossa paz. Porque se é o conhecimento que faz com que a paz vá embora, é justamente a fé que faz a paz voltar. Desejo para você paz nesses dias. Desejo que você supere esse momento que eu estou vivendo e que na tua casa você está vivendo também, essa coisa de equilibrar pratos. Equilibrar o prato da grana, o prato da criança que está cansado, o prato de ter que dar aula dentro de casa para a criança, coisa que você nem lembra mais, o prato de tentar ser aquele paladino que vai livrar a sua família de adoecer. Isso tudo cansa a gente. Mas eu conheci uma pessoa que falava uma frase muito peculiar. Ela dizia assim: a vida é um cangaço. Eu acho que a gente está vivendo dias assim. Nós estamos vivendo dias onde a gente olha para a vida e ela é um cangaço. A gente tem receitas, a gente termina tendo receitas que a gente sempre usou. Os chás lá, a gente sempre usou, correr para o médico. A gente tinha as nossas receitas. Nós chegamos em tempos onde as nossas receitas elas esgotaram. E quando as receitas esgotam, o que sobra para a gente é o cansaço. Abacuque fala para esse momento de cansaço das pessoas, e eu queria te encorajar, eu queria dizer uma palavra que chega na sua casa para te dar ânimo diante desse cansaço, para te fazer respirar e levantar-se e agir diante desse cansaço. Para quem Abacuque profetiza? Ele profetiza pelos pecados de Judá, contra os pecados de Judá, contra as escolhas de Israel, mas sobretudo ele profetiza para os remanescentes, para aquele grupo que permaneceu, e talvez para a sobra do que vai ficar depois da invasão acontecer. Depois que as reservas foram consumidas, ele fala para aqueles que se mantiveram fiéis, depois que as reservas foram consumidas. E o que é interessante, que o primeiro capítulo de Abacuque e o segundo, eles têm cadências diferentes do terceiro, porque ele mostra um dilema justamente da fé. Mas cá para nós, quem não viveu dilemas da fé? No primeiro capítulo ele diz para Deus: até quando isso vai permanecer, Senhor? Vê se não parece contigo. Como vai ficar depois desse ponto, Senhor? Depois dessa... Vê se não se parece comigo, com você.
Senhor, por que está fazendo isso? O que você está fazendo? Essas perguntas, irmãos, são perguntas que mostram, de alguma maneira, um dilema da fé. E Abacuque vive um dilema de fé. Eu queria dizer, se hoje você está vivendo um dilema de fé, você não é o único. Muita gente vive o mesmo dilema que você vive. Mas o pior que poderia acontecer com o povo, para quem Abacuque fala e conversa, não é a invasão do povo inimigo. O pior que eles podem viver é justamente a distância de Deus. Leva isso para o coração. Atravessar dias difíceis sem Deus é muito, muito, muito mais complicado do que você atravessar dias difíceis com Deus. Eu acredito que as pessoas atravessam. Muita gente atravessa e vence dias difíceis. Só que você pode atravessar e vencer dias difíceis sentindo a presença de Deus. E você pode atravessar tempos difíceis sem perceber e sem sentir a presença de Deus. A boa notícia para nós que hoje estamos vivendo dias de crise na fé é que mesmo o próprio Abacuque também mostra isso claramente nos seus capítulos. Ele mostra desapontamento, ele mostra uma fé com dúvida, mas cá para nós, fé com dúvida continua sendo fé. Deus nos ajuda a pegar o percurso, a pegar o caminho de volta. Se hoje você tem uma fé em crise, Deus te ajuda de pegar a crise da fé, transformar em confiança. Há um caminho a ser percorrido, um caminho entre a crise da fé, que aparece no capítulo 1 e no hino 2, e confiança. Você vai fazer esse caminho entre a crise que você tem hoje, entre a dúvida que você tem hoje, como vai ser isso, entre a dúvida que você tem hoje com o próprio Deus. Deus vai fazer esse caminho de volta da crise da fé no capítulo 1 e 2 para o caminho da confiança. Nós lidamos com aquilo que é desconhecido. Quando a gente lida com alguma coisa que é desconhecida, a gente fica absolutamente inseguro. E hoje você está lidando com uma coisa desconhecida. Esse tempo é um tempo desconhecido. Isso que estamos vivendo, essa pandemia, esse vírus, os desdobramentos são coisas desconhecidas. Mas eu queria te falar, meu irmão, de coisas conhecidas. Uma coisa conhecida que você tem são os feitos de Deus. É a memória de Deus na tua vida. É a memória de Deus na sua história. Isso é uma coisa conhecida. Então, é um tempo de apegar-se a coisas que você conhece. Em tempos desconhecidos, a gente se apega a uma coisa conhecida, a memória do Senhor. Diga para si: a minha fé tem conteúdo, porque eu continuo crendo na palavra, nas promessas, crendo que Deus é bom. Eu vacilo, eu às vezes tropeço, mas a minha fé tem conteúdo. Busque dentro de você isso que vai se transformar em confiança. São esses conteúdos que vão te ajudar a construir dentro de você confiança diante desse momento. O capítulo 3 é o ápice disso. Ele faz um deslocamento entre um Abacuque que tem dúvida, entre um Abacuque que está angustiado, entre um Abacuque que faz perguntas para Deus, que diz para o Senhor: não entendo o que o Senhor está fazendo com a gente, eu não entendo o que está acontecendo com a gente, eu não entendo o que a gente está passando. Esse mesmo livro mostra o trajeto de um Abacuque que faz declarações de confiança. A gente, irmãos, nesse tempo, precisa silenciar os barulhos da morte. A gente está ouvindo muito barulho de morte. E aqui não é nenhuma crítica à mídia, porque ela é, sem dúvida, e continuará sendo
objeto da democracia. Mas a gente está ouvindo muito barulho de morte. E como é que eu faço para silenciar esses barulhos de morte que me assediam? Como é que eu faço para acalmar esses barulhos? Eu levo esses barulhos para a cama. Como é que eu faço para acalmar esses barulhos? Louvando a Deus, lendo a palavra e dando ouvidos ao som da esperança. A esperança me faz olhar por cima desse muro. Eu preciso que você consiga olhar por cima desse muro. Só quem tem olhos de esperança consegue olhar por cima desse muro. Só quem tem olhos de esperança consegue entender, consegue ouvir Deus nesse monte de barulho que nos cerca. Deus te ajude a olhar por cima desse muro. E o versículo diz sobre fazer isso em silêncio, sem murmuração, sem briga política, silêncio da boca, mas silêncio do coração. Esse tempo é um tempo que você precisa fazer silêncio da boca e silêncio do coração. Mas pastor, como eu consigo fazer silêncio no coração? A gente consegue fazer silêncio no coração quando a gente entende que a regra da esperança vale para as coisas pequenas e para as coisas grandes. A regra da esperança vale para coisas pequenas e para as coisas grandes. Perceba, ele fala da figueira e ele fala do campo. Está dizendo assim, tanto a figueira quanto o campo, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide, quando ele fala da vide, fala dos mantimentos, ele fala das ovelhas e fala do gado. Deus me sustenta nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Você pode anotar isso no seu coração? Deus me sustenta nas pequenas coisas e nas grandes coisas. As comparações que o profeta faz são absolutamente coerentes com o nosso tempo. A gente precisa acreditar que em pequenas coisas que hoje estão fora do lugar e nas grandes coisas que podem vir a ficar fora do lugar, Deus me sustenta. Eu preciso acreditar nisso. E teve uma senhora que eu estava discutindo o texto numa célula, aí a senhora virou para mim e falou assim: pastor, tudo bem, a gente está vivendo isso tudo, tá? É um tempo que a gente precisa ter fé, é um tempo que a gente precisa acreditar nas promessas do Senhor, mas o texto está pedindo para eu me alegrar. É muito, né, pastor? Cabe para nós, é um pouco demais. Ter fé, a figueira não floresce, eu estou perdendo. Abacuque está vivendo um momento catastrófico na história do povo, a gente está vivendo uma maluquice nesse momento dessa pandemia. Ter fé, ter confiança, alegrar, pastor, não é muito. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Não foi muito fácil eu responder para ela, mas eu expliquei para ela o seguinte: a alegria do Senhor é minha força. Você lembra desse versículo? Lembra? Então a gente faz essa ligação da alegria que gera força. Essa alegria que vem do Senhor gera força. O contrário é verdade. A força que vem do Senhor vai me gerar o quê? Alegria. Se a alegria do Senhor me gera força, a força que também vem do Senhor me gera alegria. Eu quero dizer que você não tem que ficar alegre. Eu estou dizendo o contrário, que você vai ficar alegre, porque isso vem do Senhor. Você vai ter força para atravessar isso aí, porque isso vem do Senhor. Você vai conseguir ficar equilibrado, porque isso vem do Senhor. Então, minha irmã, que perguntou isso, eu disse para ela: irmã, fica tranquila, você vai ficar alegre, porque assim como a força vem do Senhor, como a alegria do Senhor é minha força, a minha força é também a alegria do Senhor. E é o Senhor que vai te dar duas coisas: vai te dar força e vai te dar alegria.
Ele me faz andar altaneiramente. É uma frase que a gente não consegue entender muito bem. Como alguém que está vivendo um prenúncio de um tempo difícil, como Abacuque, está vivendo um prenúncio de um tempo de destruição, como é que alguém consegue andar altaneiramente, andar, sabe, andar altivo, andar... A melhor explicação que eu consigo ter para isso é a seguinte: Deus me consegue fazer com que eu olhe para as coisas de um lugar mais alto. Quando a gente está misturado nas coisas, a gente não consegue interpretar as coisas como elas são. Que Deus me leve a olhar para as coisas de um lugar mais alto, para que eu possa interpretar as coisas, para que eu possa estar absolutamente equilibrado diante das coisas. O que eu desejo para você é um distanciamento de quem consegue olhar as coisas do alto. E no que coisa melhor do que isso, a gente poderia entender que quem consegue olhar as coisas do alto é justamente aquele que consegue olhar com os olhos de Deus. Você não canta? Dá-me um coração igual ao teu? Então canta também, meu irmão. Dá-me nesse tempo olhos iguais aos teus, para que altaneiramente eu consiga andar, para que altaneiramente eu consiga olhar para as coisas. Me dá olhos que confiem num Deus que é fortaleza num campo estéril. Essa frase eu achei bonita. O meu Deus tornou-se uma fortaleza num campo estéril. O que será que é isso? É um lugar de abrigo, é um lugar onde eu tenho alimento, é um lugar onde eu tenho segurança, é um lugar que me dá tudo que eu preciso, mesmo que eu esteja num campo estéril. Figueira que não floresce, vide que não dá fruto, oliveira que murcha, campos que não dão mantimento, a quantidade de mantimento que eu preciso, curral que não dá gado, mas a minha esperança permanece em Deus, que é a minha fortaleza em campos estéreis. É isso que você precisa acreditar, que o Senhor fortalece os seus pés. É o Senhor que põe os seus pés e faz andar como da corça. Eu ouvi uma explicação sobre a corça e eu sou biólogo, mas eu nunca conversei com ninguém especializado nesse tipo de mamíferos. E eu vi uma explicação sobre pés como um da corça, interessante, em cima até do Salmo: como a corça anseia pelas águas, assim eu anseio pelo Senhor. Ele explicou o seguinte, que a corça é um animal de boa velocidade, nada perto da velocidade dos felinos, claro, mas ele tem boa velocidade, ela tem boa velocidade. A chance da corça sobreviver é justamente se a corça consegue correr em terrenos que tem água, porque é como se a musculatura que aquece das patas, que cercam as patas, conseguissem se resfriar. E um deslocamento que ela tem sobre pedras dentro d'água, consegue ela correr, mesmo que seja fugindo de um felino. Então, essa corça que corre com pés pelas águas, encontrar água na hora de uma fuga é a melhor coisa que pode acontecer para essa corça que foge. Correr na direção dos rios, correr na direção da água. Que Deus te dê pés como o da corça, patas como a da corça, que conseguem correr em terrenos improváveis, que conseguem correr dentro da água, que a água não serve só para dessedentar, para tirar a sede, a água serve também para proteger. Pés que correm perto de um rio certo,
Pés que, como falado no Salmo 1, seres vivos que estão plantados perto das águas, perto de ribeiros, cujas raízes buscam o que ela precisa no tempo certo. Pés como da corça. O Senhor guarda os seus pés. O Senhor guarda os seus caminhos. Temos dito isso aqui. O Senhor te faz correr da maneira certa, no lugar certo, para a direção certa. E que a tua rota de fuga sempre seja para os rios de Deus. Que você consiga estar perto do rio de Deus, para correr pelos rios de Deus, como uma corça corre. E por fim, eu queria dizer para você que nós não somos escravos das circunstâncias, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, ainda que a oliveira murche e os campos não me dê o mantimento que eu preciso, eu tenho o Senhor que me garante tudo aquilo que me faz sobreviver. Existem duas palavras aí que eu queria que você gravasse. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, ainda que a oliveira muito. Queria que você gravasse o ainda. Mas eu queria que você gravasse também o todavia me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força e Ele fortalece os meus pés. Irmãos, todo mundo tem um ainda. Todo mundo tem esse ainda. Ainda que meu filho não esteja com a vida que eu desejo, ainda que a doença tenha chegado, ainda que a grana tenha se encurtado, todo mundo tem um ainda. Quem crê, quem não crê, quem acredita no Senhor, quem não acredita, todo mundo tem um ainda. Mas eu quero dizer, nem todo mundo conta com esse todavia. Duas palavras, ainda e todavia. Ainda que eu viva isso que eu estou vivendo, todavia eu não olho as circunstâncias, eu caminho alegre. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê seu fruto, ainda todavia eu me alegro no Senhor, porque Jeová é a minha força. Jeová faz meus pés andarem como da corça, correndo para o lugar certo. Todavia eu me alegro no Senhor, eu me exulto no Deus da minha salvação. O binômio ainda e todavia. Para você que não experimenta do todavia, eu queria dizer que a melhor coisa que tem na vida, atravessar os aindas, contando com o todavia do Senhor. Atravessar as circunstâncias, contando com o todavia do Senhor. O Senhor é uma fortaleza num terreno estéril. Lembra disso. Lembra para onde correr. Lembra na imagem da corça que procura água para beber, para sobreviver. Mas uma corça que consegue encontrar nos rios a possibilidade de correr melhor. Porque quem corre pelos rios certos, pelos rios do Senhor, corre melhor. Desejo isso para a sua vida. E quando eu cheguei, eu virei para a Vivian e para o Adriel, falei assim: Vivian, tem uma música lá do tempo, no tempo de vovô, do tempo do vovô menino ainda. E essa música fala o seguinte: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu sigo a quem é fiel. É porque eu amo a meu Senhor. Então, leve essa palavra para o seu coração. Meu irmão, todo mundo tem o ainda.
Nem todo mundo tem o todavia. Posso orar com você? Deus, toca nessa família que hoje está vivendo essa preocupação com os filhos, ou com a saúde, ou com o dinheiro, ou o próprio relacionamento que está ruim dentro de casa, ou a própria saúde que surpreendeu alguém. Dá ele a certeza, dá ela a certeza, que ainda que a figueira não floresça, ainda que na vide, que a vide não dê seu fruto, ainda que não haja mantimentos, ainda que as minhas ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, todavia eu confio no Senhor. Dá um todavia para esse meu irmão que está me ouvindo agora, para essa família que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, amém. Se você é da minha época, da época da Vivian, cante com o coração essa paz que eu sinto em minha alma. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que eu sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a figueira não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. É isso. Esse é o recado para a sua vida e para a minha vida também. Nós não seremos escravos das circunstâncias. Jeová é minha força. Ele fortalece meus pés. Jeová é minha força. Ele me faz andar altaneiramente. Jeová é minha força. Nele eu confio. Deus abençoe sua vida. Deus guarde seus dias. Fique firme. Mantenha o bom humor. Acredite que as coisas podem ser melhores e elas serão.
Hoje à noite nós vamos estar juntos de novo, 7h da noite. Uma palavra para o seu coração, uma palavra para a sua semana. Vamos estar juntos e vamos orar. Quero te dizer para você confiar no Senhor, você caminhar com Ele e dizer para você: seja fiel com aquele que é fiel. Tempos de provação são tempos de nós provarmos do amor de Deus, mas também são tempos de nós provarmos da nossa fidelidade com Deus e com a sua causa. Então, querido, seja fiel com Deus e com a causa do Senhor. Vamos receber a bênção? Que o Senhor vá ao teu lado mostrando caminhos. Que o Senhor vá diante de ti, apontando para onde deves andar e olhar. Que o Senhor vá por detrás de ti, te livrando do homem violento e da seta do meio-dia. Que o Senhor caminhe sobre ti, lembrando que há um Deus, lembrando que Jeová é a tua esperança, é a tua força. E que o Senhor caminhe dentro de ti, te dando todavias diante de cada ainda que aparecer. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo siga com você, hoje e sempre. Amém e amém.